amor e carinho e dar esse presente para a população de Porto Velho e para as pessoas que aqui vêm a visitar e conhecer a história. E para nós, vereadores, novos, assim como a Vossa Excelência diz, eu acho que vai ficar marcado na legislatura nossa. Conseguimos restaurar o novo, fazer o prédio da antiga Câmara. Eu acho que vai ficar marcado por muito tempo. Você vê hoje essa filmagem aqui, filmando aqui hoje dessa forma, se Deus quiser no final do ano, ver ela toda restaurada. Acho que vai ser uma grande festa. É isso aí, vai ser um grande presente para Porto Velho, né? Para a história da nossa cidade e a história do nosso estado, né? É que a história de Rondônia, a gente que aprofundou um pouquinho nos estudos, a história de Rondônia, quando você conversa, vim para cá nos anos 80, mas quando você começa a ver aquele projeto de migração enorme que houve nos anos 70, ali é uma história muito recente, que envolve as pessoas que vieram do sul, do sudeste, né, do nordeste nem tanto, porque o nordeste já faz parte da história bem anterior. Mas só para você ter uma ideia, em 1970, Rondônia tinha 70 mil habitantes, apenas 70 mil habitantes. E, no entanto, a história de Rondônia já tinha 100 anos praticamente. A história do começo da ferrovia, do estrada de ferro, já ia completar 100 anos. E só tinha apenas 70 mil habitantes. Aqui, Rondônia era praticamente Porto Velho e Guajará-Mirim. Essa era a história de Rondônia. Então aqui começa a história de Rondônia. E aqui, através de resgatando essa obra, restaurando esse projeto, muita história pode ser levantada e pode ser revivida e pode ser contada e mostrada para os novos que vieram após os anos 70. Em 70 tínhamos 70 mil habitantes, no final de 80, no início dos anos 80, 10 anos depois, tinha 450 mil habitantes, hoje nós temos quase 1.700.000 habitantes. Mas a história da estrada de ferro, a história da borracha, a história de Rondônia passa por aqui. Passa, embora você não possa falar um pouco mais da história. A história de Rondônia está um pouquinho anterior, alguns milhares de anos a mais. Embora era pelos habitantes que estavam aqui antes da vinda primeiro dos portugueses, depois pelos próprios brasileiros, né? E acabaram consolidando esse sertão que antes era território do Guaporé, posteriormente levou o nome de Território Federal do Guaporé, Território Federal de Rondônia, Estado de Rondônia. E aí ficou uma marca ainda de quando isso ainda era território federal, ou era território do Mato Grosso. Mato Grosso, porque daqui do Santo Antônio para cima era Mato Grosso. Era Mato Grosso. Aí depois, aqui já era Amazonas? Mato Grosso. Aqui era Mato Grosso. A margem esquerda do Madeira que era Amazonas. Aqui era Mato Grosso. Depois passou a Território Federal do Guaporé. Depois o Rondônia e o Estado de Rondônia. E esta construção está ligada ainda quando era Mato Grosso. O Mato Grosso com os T's. Não existia Rondônia quando essa obra foi construída. Não. Rondônia tinha passado por aqui já. No período da instalação da linha telegráfica. Faz uma outra história lindíssima também, de pouca comentário e estudada. E aí teve toda essa construção aqui que acredito que naquele período deveria ser uma senhora, um palacete. Uma mega construção para a época, né? Para a época, uma mega construção com tanto luxo. A gente vê pelo material vindo, até material da Europa, material do Sudeste. E quem era esse comendador que morava aqui? Era a casa do comendador aqui, era um palacete. Um palacete. Eu acredito que essa pessoa foi muito generosa até com ela mesma. Porque imaginar aquele período fazer um gasto tão grande e luxuoso com esse aqui naquele período, trazer tijolos lá do Pará, do Amazonas, telhas do Pará, telhas do Manaus, e tijolos para fazer os parapeitos aí vindo lá da Europa.
o esforço de trabalho era muito Dá grande. para ter assim uma data precisa pela história, assim, de quando foi construído esse palacete, essa casa? Olha, o início e o projeto, talvez ninguém consiga encontrar. Seria sorte demais encontrar um projeto mesmo. Como a província era Mato Grosso, tudo se resolvia lá em Cuiabá, Cuiabá não tinha tantos atrativos para vir para cá. Porque você imagina, uma comissão de fiscalização sair de Cuiabá para cá, hoje, na estrada são 1.450 Nem estrada tinha! Era um picadão. Agora, quantas mulas ele gastava de lá para cá, ou quantas caminhadas, quantos rios que ele atravessava de lá, simplesmente uma canoazinha para chegar aqui. Era um desperdício de então, acho que se construía com bons engenheiros, ou bons arquitetos, ou sei lá, uns bons mestres. Não sei, engenheiro não seria, vamos usar o termo, um bom mestre que trabalhou aqui. Porque a gente analisar os detalhamentos ali, a tecnologia utilizada, para hoje, assim, pô, mas para que servia essa peça aqui e aquela outra? Eu vi o senhor mostrando um negócio. Aqui mesmo, sem precisar nem. Eu vi o senhor mostrando que esse tijolo, mostra ele aqui bem pertinho, ó. Esse tijolo tem esse formatozinho aqui. Tá vendo que ele é diferente? Você olha para isso aqui de um jeito, mas você olha aqui do outro. Tá vendo que parece que ele tem um tecido aqui? É um negativo de um tecido. Aí o fabricante lá, ele fazia o tijolo, ele cru, molhado ainda, colocava em cima de um tecido para secar. Esse tecido, algodão, ou possivelmente pode ser de alguns produtos ou outros similares, e era um tecido grosso, que era para dar ventilação na parte de baixo do tijolo. Aí que não era para agregar nenhum outro produto, areia. Não podia ficar no chão, então para evitar de tocar no chão ele colocava um tecido, olha que coisa, né? Tem muita coisa aqui, quem é historiador igual o senhor, que conhece, que deve encontrar muita coisa interessante. O fabricante zelava pela qualidade do produto. Nós temos os tijolos que vêm da Europa aqui, ele está com carimbo da indústria de lá. Um belo de carimbo, identificando o período, até o número de série do tijolo. Que coisa, olha. Agora hoje os tijolos são feitos em grande escala, a todo vapor, a construção precisa de tijolos, não tem qualidade. Era uma raridade isso aí, né? Isso é. Presidente, chega aqui. Se a gente for, conhece, né? Se a gente for conversar aqui, vamos passar o dia inteiro, né? Porque essa é a parte, muita história, né? É isso mesmo. Essa é a parte diferente, né? Da questão de restauração. Não é isso, Não é uma reforma. Uma reforma não teria necessidade do trabalho aqui do seu Zé, do Romo, tá aqui, Se né, fosse prestando fazer uma serviço. reforma, se fosse fazer uma reforma, essas pequenas informações, E passava batido, não sabia nem o que era. Né? Então, assim, essa é a diferença. Então, mostra realmente o carinho que nós temos com esse trabalho realizado. Uma história, aqui. né? E a gente, esperançoso, a gente ver o desfecho final, a gente poder aqui estar lembrando do momento que nós estamos aqui hoje, no momento de visitação em período de obra. Então, parabéns a todos vocês, parabéns pelo trabalho aqui. Tá? E faça com o carinho que eu estou sentindo aqui com o senhor. Quando eu cheguei aqui, estava com um pincelzinho limpando, né? Muito legal. Então, isso é muito bom. Parabéns. Obrigado, vereador. Parabéns, presidente. Pelo senhor estar aqui com a gente. Eu sei que você também é um apaixonado. E não por não ser de Porto Velho, mas a gente já sabe da tua identificação com essa nossa cidade, com teus filhos aqui. Enfim, a tua história também como um vereador hoje atuante no nosso município. Tem muito a contribuir ainda para o nosso município, para o nosso estado. Ainda em outras jornadas aí, quem sabe como deputado, depois aí governador. Calma, presidente. Ô, Parabéns, presidente, obrigado pela obrigado. presença aí com a gente aqui. É importante a gente estar junto nessa empreitada. E o vereador Didi também que está aqui com a gente. Tá bom, obrigado. Olha, Josué. Josué, você deu uma aula pra mim hoje aqui. Obrigado. mas eu tenho um parceiro aqui que me ajuda. Eu falei, O senhor me deu aula aqui hoje, olha. Parece aqui, ó. Rapaz, eu sempre imaginei, Só pra dar um alô aqui. ó, Mas eu tenho um parceiro eu aqui sempre que trabalha imaginei no que Brasil. até Santo Antônio, de Guajará-Mirim até Santo Antônio, pertencia a Mato Grosso. Eu sempre imaginei.
que de Guajará-Mirim até Santo Antônio pertencia ao Mato Grosso. De Santo Antônio para baixo pertencia a Manaus. Estava equivocado. Não, tá certo. Estava certo? Tá certo. Então aqui era Manaus. Aqui pertencia, não, a Manaus não. Aqui pertencia ao estado do Mato- Amazonas. Do Amazonas. Do Amazonas. Aqui pertencia ao estado do Amazonas. Até o Santo Antônio. É, tanto que tinha um marco de divisas antigamente. Ali no Santo Antônio. Na divisa entre Santo Antônio e Porto Velho. Isso. Então, Essa divisa era registrada. Na época chamava até de modo errôneo de Marco Rondon, mas foi apenas fixado pelo Exército Brasileiro na época, na data de 1911, e era exatamente para dividir o estado do Mato Grosso do Amazonas. show de bola. Aqui a história está aqui hoje, viu? Rapaz, é muito legal falar disso. Eu sou apaixonado pela história. Rapaz, você não tem noção como eu fiquei feliz quando eu fui fazer o meu vestibular na Uni e caiu uma pergunta, aquilo que eu comentei com hoje. O que aconteceu com Rondônia que em 1970 tinha 70 mil habitantes, em 1980 tinha 450 mil. Eu fiquei feliz, porque eu gabaritei isso aí. Aí eu fiquei feliz, porque eu sou apaixonado por história, geografia, essas coisas. E aqui hoje eu tive aula de história, principalmente, eu queria saber quem era esse comendador. Eu preciso futucar aí para eu saber quem era o comendador. Bom, o nome dele eu queria saber, o nome do comendador. Centeno, né? Chamava de Centeno. O sobrenome dele era Centeno. Era Centeno. Centeno, não é à toa que também a rua que está aqui na nossa frente, o nome dela é Ladeira do Comendador Centeno. Comendador Centeno. Foi alguém influente do município de Porto Velho, possivelmente por ter requinte. Não, pela construção que ele fez na época. Pela inteligência dele, possivelmente foi muito influente na política e na sociedade porto-velhense, e não é à toa que essa influência dele contribui até para ele poder utilizar trilhos da estrada de ferro. Isso é muito importante a gente destacar, porque Tem muitos trilhos aqui na obra. é muito espalhado o uso dos trilhos aqui em Porto Velho, mas não de uma maneira tão expressiva como essa construção aqui. Em pelo menos a maioria dos prédios públicos de Porto Velho, você pode observar a partir dos prédios antigos. Ainda existia trilhos da estrada de ferro. O antigo mercado central, que hoje agora é um mercado cultural, existia trilhos da estrada de ferro para sustentá-lo. Mas para fazer laje igual aqui, para fazer laje. Para fazer laje também. Também. É muito Mas legal. hoje em dia o mercado cultural não tem mais, tem porque não foi um processo de restauração como esse prédio está sendo restaurado. Lá foi revitalização. E aí tiraram os trilhos. Eles retiraram tudo. Ah, que pena. Aqui vai ficar os trilhos. Aqui na câmera vai ficar os trilhos. Vocês vão ver. Depois quando vocês voltarem aqui, quando estiver pronto, dá uma olhada naquela sacadinha ali. Lado direito do prédio, na hora que você entrar. Do lado direito, lá no finalzinho, ela tem tipo uma varanda. Tem um... Ali foi uma varanda na época do prédio, pelo que tem ali no... né? Na sacadinha ali. Aí você vai olhar, você vai ver as telhas, o trilho. Olha, show de bola. Vou parar de falar porque o programa é só de 1 hora, senão eu vou falar aqui 3 dias falando sobre esse assunto. Vou de coração o programa da família. Obrigado. Não, eu falo demais, daqui a pouco não cabe.